Chegou agora o momento então de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ao longo dessas semanas, estamos estudando uma série muito especial sobre os eventos finais. E essa semana vamos concluir esta série. Hoje, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, concluímos esta série a respeito dos eventos finais. Se você por acaso perdeu algum programa, é muito simples. Basta você voltar no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e ali você pode assistir toda a série. Nós colocamos essa série numa playlist para você conhecer bastante a respeito dos eventos finais. E ela está ali disponível para você, tá bem? E você que nos acompanha pelo SBT, seja muito bem-vindo. A nossa alegria é poder partilhar da palavra de Deus com você. Todos os dias, bem cedinho, a gente se encontra aqui para nos aprofundar na nossa caminhada espiritual. E hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o maior acontecimento da história, a volta de Jesus em glória e majestade. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje, a volta de Jesus. Como será a volta dele? Para que virá? O que vai acontecer com os vivos, com os mortos, com o nosso planeta? Tudo isso veremos no programa de hoje. Mas antes, eu queria convidar você para nós orarmos, porque aqui a gente não estuda a Bíblia sem antes fazer uma oração. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio e que agora, ao estudarmos o Teu livro sagrado, entendamos essa doutrina tão fundamental das Escrituras, a volta do Senhor em glória e majestade. Nos ajuda, Pai, a entendermos esse assunto e também a nos prepararmos para esse evento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Pegue a sua Bíblia. Vamos então hoje aprender mais sobre a volta de Jesus. Há mais de 300 textos no Novo Testamento falando sobre esse evento. E você vê, existem várias doutrinas que o cristianismo defende. Nós defendemos várias doutrinas, mas às vezes para defender uma doutrina usamos 3, 4, 5, 10, 20 textos e fundamentamos a base bíblica para a defesa de uma doutrina. O que dizer de uma doutrina que tem 300 textos para fundamentar? Essa é a volta de Jesus. Agora a pergunta que eu faço para você é: quanto você sabe da volta de Jesus? Você já estudou esse assunto? Pastor, se esse assunto é tão tratado na Bíblia, por que ele é tão pouco pregado? Infelizmente é. São poucas as pessoas que pregam a respeito desse assunto. Então eu quero convidar você a fazermos uma viagem através desses textos da Bíblia para entendermos então como será a volta de Jesus. E vamos começar com a linda promessa que Jesus mesmo fez em João 14, 1 a 3, quando Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que linda promessa fez Jesus. Vou preparar-vos lugar. Sabe há quanto tempo Jesus está preparando um céu para nós? Quase 2000 anos. Imagina o que ele está preparando. Como diz Paulo, em 1 Coríntios 2,9, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Vai ser uma surpresa atrás de surpresa. E nós temos que ir para lá. Nós temos que ir para esse céu que Jesus está preparando. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei. Eu voltarei. Ele prometeu voltar. E eu te pergunto, Jesus já falhou alguma vez em uma de suas promessas? Jesus já falhou? Nunca. Ele nunca falhou. E não falhará nessa também. Ele voltará. Ele disse que ele vai voltar. Você pode confiar. E quer você queira, quer não, ele vai voltar. Ele vai voltar com objetivos claros que nós vamos entender agora. Então Jesus prometeu voltar. Que linda promessa ele fez aqui em João 14, 1 a 3. Vamos entender hoje então. Primeiro,
como será a volta de Jesus? Segundo, para que ele virá? Terceiro, quando será a sua vinda? E quarto, como se preparar para estarmos prontos? Vamos começar então. Como será a volta de Jesus? Mateus 24, 27, o próprio Jesus declarou: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus disse que, assim como um relâmpago corta os céus, de leste a oeste, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele vai aparecer nos céus e todos o verão voltar. Não existe nada de secreto na volta de Jesus, assim como não existe nada de secreto num relâmpago. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Eis que vem com as nuvens, disse a Bíblia, e todo o olho o verá. Pastor, e essa história de arrebatamento secreto? Essa história de que as pessoas estarão aí e vão desaparecer de repente. Oh, meu amigo, não existe nada de arrebatamento secreto na Bíblia. Viu? Não existe nada de arrebatamento. Esta série Deixados para Trás, Left Behind, que contaram, que escreveram, que fizeram filmes, não passa de uma grande mentira. Não existe essa história de arrebatamento secreto. E sabe por que não existe? Porque Cristo voltará para dar a recompensa a todo ser humano. Ninguém vai antes para lá. Ninguém vai para o céu. Os mortos não foram para o céu. Ninguém vai sumir, ser arrebatado agora e ir para o céu. Não. A palavra arrebatamento é usada na Bíblia pelo apóstolo Paulo para falar do momento em que Jesus aparecerá nos céus e nós seremos arrebatados, levados com ele para os céus. Só no momento que Jesus aparecer no céu. Nós vamos ver alguns textos hoje que vão corroborar para isso. Lá em Apocalipse 22:12, Jesus declarou: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu estou com galardão. Eu vou retribuir para cada um quando eu voltar. Pastor, então as pessoas que morreram, elas não foram já para o céu? Não. Pedro não foi? Não. E Paulo? Também não. E Maria? Também não foi. Estão todos mortos, esperando Jesus voltar. Aliás, as únicas exceções de seres humanos que já morreram e já foram para o céu, ou foram para o céu ainda vivos, nós temos 3 exceções apenas. E a Bíblia menciona o nome: Moisés, Elias e Enoque. Essas são as 3 exceções. Só essas. Moisés, Elias e Enoque. Esses já estão nos céus. Todos os demais não. Então veja, não existe essa história de que as pessoas serão arrebatadas. Arrebatamento é usado por Paulo para dizer: os salvos serão levados ao encontro de Jesus quando ele aparecer nas nuvens dos céus. Nada de desaparecimento misterioso. Para que Jesus virá? Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você viu aqui o texto? Jesus está dizendo que o Filho do Homem vai vir e ele vai retribuir a cada um segundo suas obras. Quando será essa retribuição? Quando ele voltar. É por isso que não pode haver arrebatamento. Ninguém recebe a recompensa antes. O que mais a palavra de Deus nos ensina? Apocalipse 22:12, o texto que eu mencionei há pouco. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. João está repetindo as palavras ditas por Jesus Cristo. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Recompensa para os salvos e para os perdidos. Salvação para esses, morte para aqueles. Mas só quando ele voltar. Então não existe essa história de que a pessoa, quando morre, vai para o céu.
Não existe essa história de que eu estou aqui e se eu sou uma pessoa fiel, eu posso desaparecer. Não existe isso. Só quando Jesus voltar, todos os salvos serão levados ao mesmo tempo. Paulo diz: nós não subiremos antes deles. Nós não iremos na frente dos mortos que agora ressuscitaram. O que mais a palavra ensina? Só quando Jesus voltar, a recompensa será dada, não antes disso. Quais as consequências da volta de Jesus? Vamos ver então o caso dos justos vivos, dos justos mortos, dos ímpios vivos e dos ímpios mortos. Primeiro, o que vai acontecer com os justos, os salvos que estiverem vivos? 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando é que vai ter lugar este evento? Na volta de Jesus. Chamamos isso de glorificação. Então, quando Cristo voltar, todos os salvos, os justos que estiverem mortos, eles ressuscitarão. E já ressuscitarão transformados, glorificados, com o corpo perfeito, sem nenhum vestígio do pecado. Isto é glorificação, é a transformação final, quando o mortal será imortal, quando o corrupto será incorruptível. A palavra de Deus nos assegura isso. Agora, o que vai acontecer com os justos que estiverem mortos? Eu falei um pouquinho dos mortos, vou falar também dos vivos. Porquanto, ser mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvis da voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para um pouquinho aqui no texto. Jesus falou em João 5, 28 e 29 sobre duas ressurreições. Ele chamou até a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Essas duas ressurreições, na Bíblia, elas estão separadas por 1000 anos. E nessa semana, aqui na nossa série sobre os eventos finais, você vai entender o que é milênio, a doutrina do milênio. Mas veja, Paulo está chamando a ressurreição dos salvos de primeira ressurreição. Eles ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque haverá uma segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados. Olha aqui o texto, usado por Paulo. Arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Entre nuvens para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amigo, preste atenção. Cristo, quando ele voltar, ele não vai pisar nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens. E nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. Nesse contexto, a palavra arrebatamento significa levados. Não existe arrebatamento secreto. Olha como Paulo está usando a expressão. Ele vai descer do céu depois de tocar das trombetas. Então nós seremos arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram e seremos levados então para os céus. Ninguém vai antes, só na volta dele. Você está percebendo como muitas pessoas hoje estão sendo enganadas? E pode ser que eu esteja falando para alguém hoje que está sinceramente equivocado. Você quer seguir a palavra de Deus, mas você está percebendo que você foi mal orientado. Você aprendeu coisas que a Bíblia não ensina. Eu espero que essas escamas caiam dos teus olhos, como caiu um dia do apóstolo Paulo, para que você veja a verdade.
Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria de toda a verdade. E é o Espírito Santo que está atuando no seu coração para ajudar você a entender e compreender toda a verdade. Então, amigos, quando ele voltar, e só aí, os justos ressuscitarão e os salvos vivos serão transformados. E juntos agora, eles serão levados nas nuvens, arrebatados até as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? As pessoas que se perderem, que não aceitarem a Cristo como Salvador, o que vai acontecer com elas? Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Paulo escreveu: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo está dizendo que o iníquo será revelado, o ímpio, o pecador será revelado. E Paulo continua: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, a manifestação gloriosa da volta de Jesus, todos os fenômenos sobrenaturais que vão acompanhá-la, vai destruir, matar todos os ímpios que ainda estão vivos. Por que ainda estão vivos? Porque estes não morreram nas 7 últimas pragas. Eles passaram pelas pragas, mas ainda não morreram. É agora que todo ímpio morrerá. Então, todos os ímpios que estiverem vivos ainda, eles morrem quando Jesus aparecer. E o que vai acontecer com os ímpios que estão mortos? O que vai acontecer com eles? Não há ressurreição para eles nesse momento. O livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5, declara: os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, que se perderam, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, sabe quando é que os ímpios ressuscitarão? 1000 anos depois da volta de Jesus. Esta é a segunda ressurreição, da qual Jesus falou em João 5, 28 e 29. Então, nesta segunda ressurreição, todos os ímpios ressuscitarão. E o que vai acontecer, pastor, quando todos os ímpios ressuscitarem? Eu não vou explicar hoje, porque essa semana nós vamos estudar sobre a doutrina do milênio e eu vou explicar para você direitinho como será essa ressurreição dos ímpios, que é a segunda, e o que vai acontecer depois que eles ressuscitarem. Estamos numa jornada, Uma jornada de 12 passos, os 12 eventos finais da história. Vamos avançando. Os ímpios, eles permanecem nos sepulcros. Eles não ressuscitarão agora, apenas 1000 anos depois da volta de Jesus. Quem é que vai vir com Jesus? Olha o que Jesus disse em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que virá com Jesus? Todos os anjos. Aqui não disse a metade dos anjos, 90%. Não, Jesus foi enfático em ensinar que quando ele voltar, todos os anjos do céu virão com ele. Quantos são os anjos? Em Apocalipse 4, 5, nós temos uma visão do trono de Deus. Em Isaías capítulo 6, também temos uma visão do trono de Deus. E esses capítulos declaram milhares de milhares, miríades de miríades, ou seja, são milhões de anjos. E todos eles virão quando Jesus voltar. Pastor Arilton, por que todos os anjos virão? É simples. Porque os anjos terão a missão de reunir as famílias que se separaram pela morte. Os anjos terão a missão de entregar os filhos aos pais, os pais aos filhos, entregar os irmãos, unir mais uma vez as famílias. Talvez eu esteja falando agora para uma mãe que perdeu um filho querido. Se aproxima o dia em que um anjo vai trazer o seu filho e vai colocar de novo nos teus braços.
Talvez eu falo agora para uma mãe que enterrou um bebezinho, ainda com poucos meses de vida. O anjo vai trazer esse bebezinho do jeito que você ouviu pela última vez, com vida agora transformado, sem qualquer consequência do pecado, repleto de saúde, vida eterna, e ele vai colocá-lo nas suas mãos. Talvez eu esteja falando para um homem que perdeu sua esposa, por uma mulher que perdeu seu esposo, a quem tanto amava. Deus vai devolver o seu cônjuge. Talvez você tenha uma saudade imensa do teu pai, da tua mãe, a quem a morte levou. Os anjos nos devolverão nossos pais. Os anjos terão a missão de unir mais uma vez as famílias. E unidas as famílias, nós seremos arrebatados, levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pode haver algo de mais confortante na palavra do que isto? Jesus virá para dar fim à morte e à separação. Jesus virá para unir as famílias por toda a eternidade. Meus queridos, o nosso coração anseia por esse dia. É maravilhoso pensar que Jesus voltará e todos os problemas da humanidade serão resolvidos. Então a pergunta é natural. Pastor Arilton, quando será isso? Quando Jesus vai voltar? Olha o que ele disse em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Pastor, por que Deus não revelou para nós o dia da sua vinda? Ele achou melhor assim. Ele não revelou para que nós vivêssemos em constante preparo. Imagine você se você soubesse que Jesus voltaria daqui a 30 anos, 40 anos. O que você faria? Imagine se você soubesse que ele voltaria daqui a 100 anos, 200 anos. Agora, ainda que nós não saibamos o dia que Jesus vai voltar, uma coisa é muito especial. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Por que não? Porque enquanto nós temos a nossa vida, nós estamos esperando. Mas, se morrermos antes da volta dele, nós fecharemos os nossos olhos e já os abriremos na volta dele. Porque para morto o tempo não passa. Você entendeu? Então ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. E esta vida que nós temos é a oportunidade, é o tempo de preparo que nós temos. Ainda que eu não saiba nem o dia nem a hora, eu devo fazer todo o preparativo. Por quê? Porque em breve ele vai voltar. Agora, pastor, como que eu posso me preparar então para a volta do Senhor? Como se preparar? Olha o que diz Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que significa estar em pé aqui nesse verso? Estar pronto, estar preparado na vinda do Filho do Homem. Eu preciso estar pronto para estar na presença dele. E eu, para me estar pronto, eu preciso fazer duas coisas: vigiar e eu preciso orar. Eu tenho que orar. Inclusive, na oração modelo de Jesus, ele nos ensinou a orarmos da seguinte maneira: venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Jesus nos ensinou a orarmos todos os dias pela volta dele. Venha a nós o teu reino. O reino dele só virá quando chegar o momento. E quando ele voltar, a humanidade vai ser dividida entre dois grupos. Porque há apenas dois caminhos: aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados. Aqueles que se prepararam e aqueles que não se prepararam. Aí fica a pergunta para você: você tem se preparado para esse evento?
Há uma música antiga que diz assim: se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder, devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer! É real teu desejo de vê-lo voltar? Tu anseias por teu Salvador? São teus lábios louvor? É tua vida amor? Queres mesmo ver Cristo voltar? Eu e você precisamos hoje nos colocar nas mãos de Deus e suplicar que Ele nos ajude para que nos preparemos para o glorioso dia do seu aparecimento. Ele virá em glória e majestade. Aqui está uma foto de minha família. À esquerda, seu José, Dona Adelaide e os 9 filhos, eu e meus irmãos. Uma família grande, todos mineiros. Nascemos em Minas Gerais. E esta família de mineiros mudou-se para o Espírito Santo, onde eu fui criado. Lá no Espírito Santo, no bairro Mucuri, em Cariacica, no Espírito Santo. Aos 13 anos de idade, eu ouvi de um médico que acreditava nessa mensagem, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Campo Grande. Eu ouvi da volta de Jesus. Eu, com 13 anos de idade, entendi que Jesus logo voltaria. E depois de alguns estudos da Bíblia, eu entreguei meu coração a Jesus e passei pelo batismo. Depois de um tempo, alguns irmãos da minha família tomaram a mesma decisão. Mas se tinha uma pessoa que eu queria ver na igreja, comigo, esperando a volta de Jesus, era minha mãe, Dona Adelaide. Como eu ansiava que minha mãe também tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Naquele tempo eu estudava à noite, fiz o ensino médio em escola pública à noite. E quando eu chegava da escola toda noite, por volta das 11, 11h30 da noite, lá estava minha mãe, me esperando. Eu dizia: mãe, você não precisa me esperar todo dia, eu vou chegar todo dia tarde. E ela dizia: não, eu só vou dormir depois que todos os filhos estiverem dentro de casa. E depois que todos adormeciam, eu ia até o quarto de minha mãe e ficava perguntando como Deus vai alcançar o coração dessa mulher. E eu me colocava de joelhos na beira da cama da minha mãe e orava por ela e dizia: Senhor, faz na vida da minha mãe alguma coisa para que ela também entenda que o Senhor está voltando, para que ela também possa se preparar. Uma noite, Deus deu um sonho para minha mãe. Ela sonhou com a volta de Jesus. Ela viu Cristo voltando, os anjos voando velozmente de um lado para o outro, recolhendo todos os salvos. E depois que todos os salvos estavam sendo recolhidos, anjos também pegaram os filhos dela, eu e meus irmãos, que agora estávamos na igreja nos preparando. E esses anjos nos estavam levando para os céus. E ela se agarrou a um anjo e disse: eu também quero ir. E quando ela disse: eu também quero ir, o anjo se voltou para minha mãe solenemente e disse: não, você não está pronta. Você não se preparou. Você não vai. Minha mãe foi surpreendida com essas palavras. E ela começou a desesperar-se, a chorar. E em prantos, ela acordou do sonho. E quando ela percebeu que era um sonho, ela entendeu a necessidade dela se preparar. E ela agora buscou conhecer mais da palavra, da Bíblia, buscou a ajuda dos irmãos da igreja, também tomou sua decisão. E eu tive a alegria de ver minha mãe sendo batizada, selando a fé com Cristo e agora se preparando para a volta do Senhor. Ah, meus queridos, minha mãe hoje está com 90 anos de idade, mas ela está lá, firme na fé, esperando o aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. De que você precisa?
para tomar hoje a decisão de se preparar para esse evento. Você também precisa de um milagre? Precisa de um sonho? Diga que você precisa. Precisa de um sinal? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus está voltando e nós precisamos fazer todo o preparo necessário. Porque quando Ele chegar, Ele virá com a recompensa. Salvação e condenação. E eu e você só temos duas oportunidades ou duas escolhas a fazer. Ou duas opções. Quero convidar você a tomar agora a decisão de se preparar para esse maravilhoso acontecimento da volta do Senhor. Ele está chegando. Vamos nos preparar. Ora comigo. Pai, a decisão hoje do nosso coração é nos prepararmos para em breve te recebermos em glória e majestade. Que o teu bom e santo Espírito nos ajude em nosso preparo e que nós possamos ir morar contigo nos céus quando o Senhor voltar. Cuida de nós e dos nossos familiares. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.